Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Tudo bem? É o professor Eduardo Verde, na nossa quinta aula de empreendedorismo, novos negócios. E já estamos no final. É a última aula nesse sentido. A próxima semana viremos já com um novo projeto, tá ok? Provavelmente planejamento estratégico, tá? Então, dando continuidade àquela receita de bolo da gestão de novos negócios, nós vamos colocar para vocês projeção de fluxo de caixa. Novamente, venho comentar com vocês aqui o risco que as empresas correm, as novas empresas e até as antigas, fluxo de caixa. Você precisa ter fluxo de caixa. E o que é esse fluxo de caixa? É a liberdade, a entrada de dinheiro para quitar as suas dívidas. Como que você tem esse fluxo de caixa? Então, nós precisamos definir exatamente os valores desse caixa, de acordo com a política de preços adotada. Então, nós precisamos definir qual vai ser o valor, qual é o investimento, quanto nós precisamos para ter esse fluxo de caixa, quanto são as nossas despesas mensais, despesas no ato, que nós precisamos para cobrir as nossas despesas dia a dia, tá? E às vezes, a maioria das vezes, as pequenas empresas, médias, elas não têm esse fluxo de caixa tão definido. E a partir daí você corre um risco exatamente de quebrar ou ir para o sistema financeiro. E quando você vai para o sistema financeiro, é o primeiro passo para o seu negócio estar falindo, não dar certo. Tá? Então nós vamos ter sempre esse fluxo de caixa para cobrir nossas despesas dia a dia. Se nós não tivermos um fluxo de caixa para pagar a nossa folha de pagamento, para nós pagarmos fornecedores, para nós pagarmos despesas facilitadas, perdão, água, luz, aluguel, impostos, não temos mais saída. Tá? Por quê? A não ser um exemplo, nós temos lá dia 5 para quitar a folha de pagamento, ou quinto dia útil. Tá? Se você não tiver caixa, mas nós vamos ter caixa entrando dia 10. Pô. Tudo bem, você corre no banco para pagar esses 5, 4 ou 3 dias, talvez. Você pega um empréstimo de 2, 3 dias e vai, paga a sua folha de pagamento, dia 10 entrando as suas receitas das suas vendas, você vai lá e quita o banco. Mas você já pagou uns juros altos, você já corre um risco grande de estar descapitalizando as suas vendas. Perfeito? Então precisamos ter muito, muito cuidado com isso. Não é tão comentado, mas precisamos ter essa ideia na cabeça, tá? Investimentos. E aqui entra uma parte profundamente difícil também. Uma boa ideia marca um projeto coerente. Contemple totalidade, contemple a totalidade dos insumos, máquinas, equipamentos, instalações. Quanto nós vamos gastar desses equipamentos? Um exemplo. Tá? Quanto nós vamos gastar na decoração desse imóvel que nós vamos montar no nosso negócio? Né? Você tem uma pizzaria, um exemplo, para falar coisa pequena, tá? Mas um exemplo, que forno você vai ter? Qual é a qualidade desse forno que você terá? Então precisamos tomar, assim, ficar muito bem esperto e programar o nosso capital para que nós não venhamos a correr erros, tá? Necessidade de capital para investir e fonte de capital. Sim, nós precisamos comprar todos esses equipamentos, estoque. E aí eu pergunto para você, nós vamos buscar onde esse dinheiro? No banco? Ou os sócios vão tirar isso do bolso?
ou vamos procurar um investidor? Então, nós temos algumas alternativas que vão determinar. Porque se a gente for no banco, nós estamos abrindo a empresa e já corremos para o banco, pode ter certeza que nós estamos falidos. Tá? Porque no banco nós teremos que dar garantias. E dando garantias, nós começamos a nos afundar. Porque você vai ter um patrimônio. Geralmente, nessas situações, você tem que vincular o teu carro ou o teu imóvel. Aí fica muito difícil, né? Projetos arquitetônicos, instalações, obras de comunicação visual. Você precisa ter, como nós falamos, do marketing. Mas o seu imóvel, qual é a comunicação visual que você vai ter? Tá? Sem isso, você também não demonstra, olha, estou aqui, tudo bem, nós temos todas as mídias sociais para informar, estamos em tal lugar, mas se nós não fizermos a nossa comunicação visual, explicando aquilo que nós fazemos, que nós vendemos, que nós pensamos, que nós projetamos, ninguém vai bater na tua porta sem saber que você está naquele local, tá? Então tem que ter quanto custa essa comunicação visual, tá? Equipamentos, móveis e outros. É o que eu falei em cima agora. Os equipamentos, quanto nós vamos custar? Qual o custo, né? Vamos montar uma empresa de estética, interessantíssimo hoje. Ou melhor ainda, vamos montar um consultório dentário, que dá muito dinheiro, muito interessante. Você, mesmo sem ser dentista, você montar um consultório dentário, você abre 2 salas, monta 2 salas, tá? Uma recepção na frente. Ele tem que ser razoavelmente decorado. Aí eu pergunto para vocês, vamos para onde? Para Moema? Jardins? Não. Vamos para a periferia. Faz um preço mais em conta. Contratamos os dentistas. Perfeito? 4 horários. Tá? 2 salas, horário de manhã e tarde. Se você quiser, ainda trabalha até 9, 10 horas da noite. Aí você faz 3 horários. Faturamento é muito bom. Tá? Então você precisa ter essa visão, o local, inclusive, aonde você vai criar, vai estabelecer essa empresa. Tá? É muito interessante, realmente, o consultório dentário. Tá? Consultório de fisioterapia, interessantíssimo. Essa área médica hoje, você contrata os profissionais, os doutores da área, um bom currículo, tá? E eles vão trabalhar 40, 50, 50, 50, 60, 40% com você. Muito interessante, tá? Um consultório de psicologia, onde você vai ter 3, 4, 5, 6 psicólogos. Muito interessante. Eu acho que ninguém tinha pensado nisso. Modéstia à parte, é muito interessante hoje, tá? Além dos custos, qual o prazo de execução de cada etapa? Claro, tudo que você vai criar. Então, estamos montando um consultório dentário ou um consultório de psicologia, sofás, quadros, a decoração, layout. Quanto tempo vai levar tudo isso para você poder iniciar? Porque você já está pagando aluguel. Então, se você levar 4, 5 meses, você já tem uma despesa aí de 10, 12, 13 mil reais sem funcionar. Então as coisas têm que ser. Você planeja, papel, escreve o planejamento no papel e para frente, tá? Sempre para frente. E aí você começa a ter um faturamento, depois você vai fazer a parte dos os convênios, vai conseguir entrar em convênios para você oferecer isso também. E vai sendo um crescimento demorado,
prestação de serviço é mais demorado, né? Costumo falar, que eu já comentei aqui, mas vale ressaltar para vocês. Se nós estamos vendendo banana, vamos vender banana? Vamos vender banana. Então tá bom. Eu com vocês aí, um de vocês, a gente aluga um caminhão e vamos lá para Peruíbe, Jardim Maria, Maria Disse, e nós vamos lá, vamos trazer um caminhão cheio de banana. No dia seguinte, nós vamos sair vendendo nas ruas as bananas, ou os morangos em Atibaia, como vocês estão acostumados a ver isso, sempre para a periferia, tá? E vamos vender essas bananas em 4, 5, 6 dias. Passou disso, ela já começa a estragar, começamos a ter prejuízo, inclusive na diminuição da dúzia, do valor do quilo. Mas nós faremos um capital, um ganho em uma semana. Mas isso acabou, você vai ter que buscar mais, vai ter que correr mais. Quando você tem uma outra, perdão, desculpe, quando você tem uma outra estrutura de ir buscar prestação de serviço, fica tudo mais diferente. Então, na prestação de serviço, você você vai oferecer a tua capacidade, a tua inteligência. Isso é muito importante. Então, você vai levar um tempinho até entrar a clientela? Claro que vai. Mas muito trabalho e a hora que entra, você fideliza a tua clientela. Tá ok? E por último, os sinalizadores. O que são os sinalizadores? A parte financeira da empresa. O retorno do investimento. Quanto tempo vai levar esse retorno do investimento? Tá? Nós temos uma grande diferença. O americano, ele leva 5 anos para repor o retorno do investimento. Tá? Eu investi 100 mil, eu vou levar 5 anos para repor esses 100 mil. O brasileiro quer repor o investimento de 100 mil em 6 meses. Errado. Não vai conseguir fazer isso. Tá? Então eu coloco sempre o retorno do investimento pelo menos 24 meses. Tá? Que é o que você investiu. Tá? Lucratividade esperada. Qual é o lucro que nós esperamos obter? Né? Quanto nós vamos faturar? Qual será o nosso lucro? Nós temos que ter uma estimativa também. Tá? Ponto de equilíbrio, isso é muito importante. O ponto de equilíbrio é até quanto que eu posso vender sem comprometer minha receita. Até quanto eu posso colocar meus preços sem comprometer a minha receita, a minha despesa. Porque a minha receita, a minha rentabilidade entra para que eu pague minhas despesas. Então, essa rentabilidade tem que ser muito importante, tá? Que é o ponto de equilíbrio, e a rentabilidade já colocando junto para vocês o que pode ocorrer. Essa empresa tem que ser rendável e nós temos que fazer essa empresa rendável. Ok, pessoal? Então, nós vamos encerrando por aqui. A receita de bolo todinha já foi passada para vocês. Cliquem lá, gostei, não gostei, comentem alguma coisa, fiquem à vontade, assistam até o final, tá? Perfeito? E eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Boa semana, fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus.